Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Pode Chegar, diretamente aqui da Assembleia Legislativa, onde a gente traz alguns temas que são importantes para o estado de São Paulo e também para o Brasil e que o nosso mandato de alguma forma alimenta e traz boas informações. E no dia de hoje eu vou trazer um tema muito sensível, na qual eu tenho muito orgulho de coordenar os trabalhos aqui na Assembleia, que é a adoção. E para falar sobre esse tema hoje, a ideia nossa é poder abordar de forma mais especial a saída das crianças e adolescentes ao completarem a maioridade. Então, a saída do serviço de acolhimento institucional. E para isso, eu trouxe com muito carinho aqui, agradeço desde já ter aceitado o nosso convite, a doutora Jadete Calisto, que é psicóloga. Quero primeiro agradecer muito a sua vinda aqui conosco. Eu que agradeço, deputado Caio. Agradeço muito poder estar aqui, passar um pouquinho da minha vida profissional, da minha experiência. Muito obrigada. Vou fazer a leitura da biografia da nossa convidada de hoje. Doutora Jadete é psicóloga e psicoterapeuta, especializada em atendimentos individuais de casais e famílias, é pós-graduada em terapia familiar sistêmica pela Unifesp e na metodologia francesa de Simone Raman. Raman, pronto. Atua como perita judicial em psicologia e facilitadora em justiça restaurativa. É presidente do grupo de apoio à adoção Acolher de Mariporã e coordena o grupo de apoio à adoção em Angola também. É autora de diversas obras sobre o universo adotivo, como o Guia da Adoção Bem-Sucedida, Preparando a Criança e o Adolescente para a Saída da Instituição de Acolhimento com Foco na Adoção, participa ativamente de eventos nacionais e internacionais sobre adoção, é membro da equipe técnica do Movimento Nacional da Adoção, uma profissional que atua há anos na linha de frente da proteção de crianças e adolescentes. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença conosco e queria já, para a gente poder começar esse bate-papo, que você pudesse explicar para o nosso ouvinte aqui e quem acompanha o nosso podcast, no que consiste o serviço de acolhimento institucional, formalmente falando. O serviço de acolhimento institucional é um serviço de alta complexidade, onde recebe crianças e adolescentes que estão em vulnerabilidade, seja por negligência dos genitores, abandono, maus tratos. Então, quando existe violência intrafamiliar, e essas crianças, então, vão para esse serviço, onde tem uma equipe técnica. Muitos abrigos têm uma equipe técnica composta de um psicólogo, uma assistente social e cuidadores. Perfeito. Mas nem todos os abrigos, nem todas as instituições de acolhimento têm esses profissionais. Há instituições em que, na verdade, são depósitos de crianças. Não tem profissionais adequados para lidar com elas. Uma situação bem delicada essa. Inclusive, na última reunião que nós fizemos na frente parlamentar, nós pudemos observar que, na verdade, um dos principais eixos aí para a gente melhorar a condição dessas crianças e adolescentes que estão de forma vulnerável ali, é uma equipe preparada, técnica, permanente, e isso falta ainda em muitos serviços, certo? Falta. Eu acho que mesmo assim, nos bons serviços, ainda faltam professores, né? Acho que falta a parte pedagógica, porque a maior parte das crianças que lá estão semi-alfabetizadas, e isso vai ter um problema mais tarde, quando eles saírem da instituição de acolhimento. Muitos são analfabetos mesmo, ou semi-alfabetizados. Antes da gente poder abordar diretamente o tema da saída, eu queria que a senhora pudesse falar um pouco a respeito dos impactos psicológicos de uma criança que praticamente vive um bom tempo da sua vida ali no serviço de acolhimento. Sim, na verdade, as crianças que vão para o serviço de acolhimento, como eu disse, estavam em vulnerabilidade. Então, são famílias desestruturadas, onde a maior parte das vezes acontece que os pais são drogaditos ou são doentes mentais, né? E então a criança é retirada desse meio para ir para a instituição. Ao chegar na instituição, muitas delas são retiradas de madrugada da casa,
porque muitas vezes existe briga, violência intrafamiliar, e os vizinhos chamam então a polícia, ou chamam o conselho tutelar, e as crianças são retiradas da casa. E eles não sabem muitas vezes por que eles estão ali, né? Que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui? E eles ficam esperando que esses genitores voltem para buscá-las. E as crianças, a partir do momento que entram para a instituição, não vão sair de lá com menos de 1 ano e meio, por exemplo, né? Então, é feito um trabalho com a equipe técnica do abrigo, a equipe do judiciário, com essas famílias para ver se essas crianças poderão voltar para seus lares. Muitas vezes elas não conseguem, porque a família não se reestrutura, né? Mas a prioridade normalmente é o retorno O retorno à da família criança. biológica. Isso, o retorno da família biológica. E muitas vezes assim, é o desemprego, é a drogadição, é a doença mental, são os motivos, maiores motivos de institucionalização das crianças. E o impacto emocional, então, da criança realmente é um abalo muito grande emocional. Sim. Quando ela sai daquele meio, porque a criança não tem a noção do que é ter um bom trato. Aquilo é o normal para ela, né? Então, quando ela vai para a instituição, rompe esses vínculos aí, né? Ela perde essa família, ela perde vizinhos, ela perde os amiguinhos por ali, ela perde a escola, perde tudo que fazia parte da vida dela até então, né? Então, imagine você estar numa família, de repente você perde tudo, né? Como é que fica isso emocionalmente? Então, a criança vai se entristecendo. O que eu percebia quando lá trabalhei é que as crianças iam perdendo o brilho do olhar, né? Elas vão ficando cada dia mais tristes, né? Porque não vê saída para elas. Perfeito. Né? E isso também com as crianças com algum tipo de deficiência, isso deve ser ainda mais delicado pela vulnerabilidade que tem já a criança, pela dificuldade que tem, se já tem dificuldade que a senhora trouxe aqui, para a gente ter um pedagogo, por exemplo, para ter um profissional, vamos dizer, mais capacitado, eventualmente um médico, um neuro, é mais difícil ainda. Então eu imagino que isso seja num grau ainda mais elevado de preocupação quando a criança tem alguma deficiência, certo? Sim. Na verdade, o equipamento do Estado é utilizado para atendimento dessas crianças, né? Mas nem sempre é o suficiente, né? Então, é utilizado o médico do posto de saúde, né? Psicólogo do posto de saúde, e aí vai, né? Mas nem sempre... O guia que a senhora lançou, que é o guia de uma adoção bem-sucedida, isso, claro, imagino que passa para os pretendentes à adoção, mas também pela criança a ser adotada, pelo equipamento. Eu queria entender um pouco de que forma que esse guia pode orientar essas famílias, como é que o seu guia ele serve de norte para quem pretende fazer uma adoção, ou eventualmente até para quem trabalha num serviço de acolhimento. Uhum. Na verdade, esse livro ele serve tanto para quem vai adotar, como pretendentes à adoção, ou para quem já adotou, para conselheiros tutelares, para médicos, para juízes, promotores, equipe técnica do judiciário, né? Na verdade, com a rede protetiva da criança. Mas eu vejo que é uma orientação mais para o serviço de atendimento à criança dentro da instituição. O que eu vejo é que o tempo de institucionalização da criança precisaria ser melhor aproveitado. Eu vejo que a equipe técnica das instituições utilizam grande parte do seu tempo na produção de papéis para o judiciário. Porque tem o PIA, né? Plano Individual de Atendimento, toda criança tem, onde dia a dia, hora a hora, você tem que manter em ordem aquilo para mostrar para o juiz depois. Porque diante das audiências concentradas depois no fórum, é preciso que o juiz veja o que a criança, como é que ela está, que serviços... Comportamento dela. Se está indo para a escola, se está fazendo algum curso, o que ela está fazendo. Então, eu vejo que gasta-se um tempo muito grande com papéis e menos tempo com a criança. Então, eu vejo que falta ainda mais tempo com a criança. Então, este guia aqui, eu estou indicando técnicas de abordagem para a escuta da criança, para que o pessoal escute melhor o que ela está querendo, o que ela quer para a vida dela, principalmente os maiores, né? Sim.
a sua formação é na psicologia, certo? Sim, sou psicóloga. Os serviços de acolhimento possuem também os psicólogos em todos eles e são psicólogos permanentes ou cada um tem uma capacidade, assim, depende do seu município? Então, como é que funciona isso? Olha, eu não conheço outras instituições. Me parece que alguns têm uma equipe técnica, né, mínima, que é um psicólogo permanente, que trabalha 4 horas, pelo menos onde eu trabalhava era assim. Trabalhava 4 ou 8 horas por dia e assistente social. Perfeito. Mas nem toda instituição conta com essa equipe mínima de atendimento, né? O que eu vejo assim, eu sempre reforço muito a questão de poder pegar desde o início a alfabetização dessas crianças. Porque quando sai, eles não vão encontrar emprego nenhum se não sabe ler e escrever, né? É É o básico isso, básico, é. básico.